E aí, meus amigos, bem-vindos à Colômbia, terra de Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes da história. Hoje nós vamos te levar pela capital Bogotá, uma cidade rica em cultura, muita história e arte. Tá muito legal. E aí, vamos junto? Ora, bom dia! Eu aqui de novo, então, agora em Bogotá, na Colômbia. Já cheguei faz 2 dias, mas não pude fazer vídeos ontem, nem saí do hotel ontem, porque eu não estava muito bem. Provavelmente eu tomei água não comprada em garrafa e eu comi algo que não me fez bem. De qualquer forma, hoje eu vou poder fazer um tour pelo centro histórico aqui de Bogotá. Bogotá, que é uma das capitais mais altas do mundo, tá? Tem até um lema, né? 2.600 metros mais perto das estrelas, e que é a capital da Colômbia, que recebe esse nome em uma homenagem a Cristóvão Colombo, né? E eu tô aqui, na verdade, para começar para mostrar essa casa aqui atrás, branca, que está sendo reformada, claro, mas que era a casa onde Simão Bolívar partiu pela última vez antes de morrer. Digo pela última vez porque depois de ajudar na independência aqui da Colômbia, em 1819, o Simão Bolívar ainda vai sair várias vezes daqui para ajudar na independência de outros países aqui da América Latina. Inclusive, se você gosta da história de Simão Bolívar ou quer conhecer mais sobre a história dele, tem uma série bem legal produzida por uma TV colombiana chamada TV Caracol, e que está disponível na Netflix, que conta toda a história do Simão Bolívar desde o seu nascimento até a morte. É bem legal, bem interessante conhecer um pouco da história desse grande libertador que vai ajudar na independência de 6 países da América Latina. Agora eu estou no bairro da Candelária. É um lugar bem legal onde ainda tem bastante da arquitetura original. Essa é a igreja da Candelária, que é que deu origem ao bairro. Inclusive, esse é um dos lugares mais legais para se hospedar. É o bairro mais antigo aqui de Bogotá, 1580. E algumas pessoas preferem se hospedar no Chapinero, que é mais moderno, mas aqui é bem legal também. Essa ruazinha se chama Calle del Embudo, que significa funil. Ela é bem fininha, né? Ela vai afunilando. E é a rua mais antiga aqui de Bogotá. É legal por culpa também dos grafites, né, obviamente, mas que dá para perceber, tem bastante lugar para comércio, principalmente para artesanato e para tomar a famosa xixa, que é uma bebida alcoólica geralmente feita de milho, né, uma bebida ainda do tempo dos Incas, que é muito famosa, não somente aqui, mas em toda essa região andina. Vale muito a pena provar por aqui. E essa ruazinha vai nos levar então ao Choro de Quevedo, que é provavelmente o lugar de fundação da cidade de Bogotá, lá em 1538. Na real, o Choro de Quevedo ganhou esse nome por culpa de um Padre Quevedo, que comprou o lugar e que instalou uma fonte pública. Por isso o chorro, né, como se fosse de água jorrando, Choro de Quevedo. O legal desse bairro da Candelária é que é um dos poucos que não foi destruído, por isso essas casinhas tão bonitinhas, organizadinhas, bem do estilo colonial. Porque lá na Guerra Civil de 48, teve uma guerra civil aqui que durou até 64, muitas das casas coloniais foram destruídas. Aqui no bairro da Candelária isso não aconteceu. E inclusive foi em 64 que surgiu as FARC, né, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vão ficar atuando na região até mais ou menos em 2017, quando vão fazer um cessar-fogo, enfim. Por isso essas ruazinhas todas bem bonitinhas, coloniais. Esse então é o MAMU, que é um museu de arte aqui de Bogotá. Tem várias exposições bem legais. Eu vou mostrar para vocês a do Fernando Botero. Feito, então agora eu vou fazer uma parada no museu para ver as obras do Botero.
Botero é um artista colombiano bem famoso, ele tem uma característica bem específica. Quando eu mostrar alguns dos quadros, vocês vão perceber que é bem diferente. Então, olha o que eu estava dizendo. O Fernando Botero ele coloca bastante volume nas coisas, então fica fácil de identificar as obras dele. Olha, por exemplo, aqui do outro lado tem uma Mona Lisa, uma leitura dele da Mona Lisa. E ele faz isso com todos os quadros, com objetos e também com pessoas. É bem característico, é chamado de boterismo esse estilo que ele imprimiu. E não tem só pinturas, tem esculturas também aqui no museu. Olha lá uma pintura da mulher dele. Enfim, obras bem características, não tem como olhar e não ver que é um Botero. Vale muito a visita, tá? O museu tem bastante escultura e também pintura. E os jardins também são muito bonitos, dá pra ver que é uma mansão antiga, então a arquitetura e os jardins complementam o museu. Aqui também é legal de encontrar café, todos sabem que o café colombiano é bem famoso. E aqui dá pra conseguir café direto dos produtores, assim, nada de industrialização grande e tal. Praticamente em todo lugar aqui da Candelária você encontra ótimos cafés colombianos para poder levar para casa. Então eu falei do café, né? Só para lembrar, é o produto de maior exportação aqui da Colômbia. Todo mundo sabe no mundo inteiro, né, o quanto o café colombiano ele é apreciado. E talvez seja o produto de maior exportação, pelo menos legalmente falando, né? Porque a pasta de coca também é um grande produto de exportação local. Mas daí ilegal, né? Basta saber. Por curiosidade, se fala, né, que o Pablo Escobar, no auge das suas exportações, ele fazia 420 milhões de dólares por semana, só exportando pasta de cocaína. Então, mas enfim, oficialmente é o café, ainda hoje. Agora eu estou na frente do Teatro Colón, aqui de Bogotá. Ele é uma cópia do Teatro Scala, né, em Milão. Na verdade foram feitas duas aqui na América Latina que eram para ser parecidas com o Scala de Milão, este aqui e o Teatro Colón também de Buenos Aires. Não sei se vocês lembram, deve ter algum videozinho ali atrás onde eu mostrei ele também. Outra coisa interessante é que na frente do Teatro Colón fica então o Palácio Presidencial Antigo. Era daqui que governavam Simão Bolívar e o general Santander, presidente e vice-presidente, logo depois da independência. Então aqui a gente tem a Praça Simão Bolívar. Tá lá ele, ó, a estatuazinha. Já vamos lá dar uma olhadinha. Mas primeiro eu quero só mostrar que desse lado nós temos um colégio jesuíta. A guia tava falando que 25 presidentes aqui da Colômbia se formaram aqui. Então, um colégio bem tradicional. Desse lado tem o Congresso. Lá no fundo o Palácio da Justiça, que é o único prédio moderno, e, como boa praça espanhola, a Catedral. Aqui do outro lado, também atrás do Congresso, fica o Palácio do Presidente. Eu depois vou lá e mostro melhor. Mas agora vamos dar uma olhada lá na estátua do senhor Simão Bolívar. Bom, então aqui está a estátua do Simão Bolívar. Eu não sei se é real, mas dizem que é a primeira estátua feita em homenagem a ele. Faz sentido que existam várias, porque ele, enfim, né, conquistou e libertou 6 países, mas dizem que essa é a primeira. Mas eu quero chamar a atenção, porque aqui do outro lado, no Palácio da Justiça, tem uma frase bem legal, que é uma frase do general Santander, que governou aqui, né, junto com o Bolívar, na independência. A frase diz assim: colombianos, as armas lhe darão independência, mas as leis lhe darão liberdade. Achei bem legal, bem significativo, né? Aqui tem a catedral, deixa eu mostrar melhor. Então, a catedral tem uma curiosidade bem interessante. A porta principal era só para os espanhóis entrar, as laterais eram para a classe média e as pequenas eram então para os escravos no período colonial, né? Escravos e colombianos.
Outro grande clássico daqui são as sacadas, né? Esse estilo espanhol dá para se ver em toda a cidade. Claro que nesse vídeo nós focamos muito mais no bairro central, no bairro histórico de Bogotá, principalmente na Candelária, por isso esses prédios bem mais antigos, geralmente do período ainda colonial. Porém, Bogotá é uma cidade muito industrializada, bem desenvolvida, basta saber que tem mais de 7 milhões de habitantes, então você vai encontrar bairros muito mais modernos que esses do centro. Também quero chamar a atenção bem rapidamente sobre a bandeira da Colômbia, né? Uma faixa amarela bem maior, que representa riqueza, ouro, o céu azul, o mar, né? E o vermelho representando o sangue derramado durante todo o período de libertação. Então é isso, vou encerrando por aqui meu tour por Bogotá. Queria ter feito bem mais coisas, ter ido pelo menos ao Cerro Montserrat, que tem uma vista bem legal de Bogotá, mas como eu perdi um dia no hotel, né, infelizmente não será possível. De qualquer forma, meu voo é amanhã bem cedo, às 8 horas da manhã, já estou partindo para Cuba. Então, próximo meio-dia, vejo vocês em Havana, ulala. Se você ainda não viu os vídeos de Cuba, aproveita, eles já estão no canal. Eu coloquei 4 vídeos, um só sobre as praias, que são lindas, e os outros 3 sobre outras curiosidades e também sobre pontos turísticos em Havana, sobre os carros antigos, enfim, tá bem legal. Cuba é um lugar muito bonito. De qualquer forma, se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilha, coloca um comentário dizendo o que tu achou, o que tu sugere diferente, e te vejo no próximo vídeo.